Olá, aqui é o Algorito e seja muito bem-vindo ao Compilando o Futuro, um oferecimento da MS Tech. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema essencial. Por que no nosso mundo, no mundo da tecnologia, a única coisa que não muda é que tudo muda o tempo todo. E vamos ver como uma arquitetura estratégica bem pensada é a ferramenta que a gente tem para não só sobreviver, mas para realmente decolar nessa era da velocidade. Eu sou o Algoritmo e preparei essa análise de hoje pensando em quem está na trincheira, sabe? Quem está lá no dia a dia construindo as coisas, desenvolvedores e arquitetos de software. A gente que não só escreve código, mas que, no fim do dia, está construindo o futuro. Então, vamos nessa. Para a gente começar, eu quero trazer essa citação do Jack Welch, que é assim, um soco no estômago. Se a taxa de mudança externa excede a taxa de mudança interna, o fim está próximo. Pensa bem, isso aqui resume perfeitamente o problema central. Se o mundo lá fora está mudando mais rápido do que a sua empresa consegue se adaptar por dentro, bom, o jogo está prestes a acabar. A nossa conversa hoje vai ter 4 paradas principais. Primeiro, a gente vai entender por que mudar não é mais uma escolha, é uma obrigação. Depois, vamos pegar o elevador do arquiteto para entender como conectar a estratégia lá de cima com a execução aqui embaixo. Na sequência, vamos abrir a caixa de ferramentas do arquiteto para ver como transformar decisões técnicas em valor real para o negócio. E por último, vamos olhar de frente para os grandes inimigos da mudança, as coisas que nos seguram. Bom, então vamos para a nossa primeira parte, o imperativo da mudança. O fato é que o jogo virou, gente. Durante décadas, a meta era ser o maior. Hoje, a meta é ser o mais rápido. Vamos entender o que essa mudança de escala para a velocidade realmente significa na prática, para a gente na tecnologia. Olha só que interessante essa tabela. O ponto-chave aqui é a mudança no recurso mais escasso. No século XX, era o capital, o dinheiro. Hoje é o tempo, e isso muda tudo. A estratégia muda completamente. A nossa arquitetura de TI não pode mais ser um monolito gigante feito para ser estável. Ela precisa ser modular, otimizada para evoluir. O objetivo não é mais evitar a falha a todo custo, mas sim se recuperar dela o mais rápido possível. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte, que usa uma metáfora que eu acho genial: o elevador do arquiteto. Uma ideia do Gregor Hope. Vamos entender como esse elevador é a peça que falta para conectar a estratégia, que é definida lá na cobertura, com o código que está rodando lá na casa de máquinas. Imagina um prédio. Lá no topo, na cobertura, está o mundo dos executivos. A língua que se fala ali é outra. É EBITDA, é market share, é estratégia de longo prazo. A visão é ampla, panorâmica, mas os detalhes de como fazer aquilo acontecer muitas vezes se perdem lá do alto. Agora desce tudo. Lá no subsolo está a casa de máquinas. Esse é o nosso mundo, o mundo dos desenvolvedores. A realidade aqui é outra. É código, é servidor, é bug para corrigir, é dívida técnica acumulando. A visão aqui é super profunda, detalhada, mas muitas vezes falta o contexto, o porquê estratégico de tudo aquilo. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente conecta esses dois mundos? Existe um abismo, um vácuo organizacional entre a cobertura e a casa de máquinas. E é nesse vácuo que as estratégias mais brilhantes vão para morrer. É exatamente aqui que entra a figura do arquiteto moderno. E olha, esquece aquela imagem do arquiteto que só faz diagrama. O papel dele, hoje, é ser o operador do elevador. A principal função é viajar entre esses andares. Ele precisa traduzir a estratégia em decisões técnicas que façam sentido. E o que é talvez ainda mais crucial, ele precisa levar a realidade técnica, o que é possível e o que não é, de volta para a mesa de estratégia. Só que nesse caminho existem duas armadilhas clássicas. De um lado, tem o arquiteto da Torre de Marfim, aquele que fica só lá na cobertura desenhando planos perfeitos no papel, mas que não sobrevivem a um dia no mundo real. E do outro lado tem o super desenvolvedor, que otimiza tecnicamente uma parte minúscula do sistema de forma brilhante, mas sem nenhum alinhamento com a estratégia do negócio. O arquiteto eficaz de verdade, ele vive no meio, ele vive nesse elevador. Certo, então a gente já entendeu o papel. Agora vamos para a terceira parte, as ferramentas. Como um arquiteto consegue justificar o seu valor? A resposta, gente, não está em diagramas UML mais complexos. A resposta está em usar frameworks que traduzem decisões técnicas para a única língua que a cobertura entende, a língua do negócio, do dinheiro, do valor. E talvez a ferramenta mais poderosa para isso seja a teoria das opções reais. Pensa comigo, uma boa arquitetura não é um compromisso que a gente firma hoje sobre como o futuro vai ser. É o exato oposto. É como comprar uma opção. A gente compra o direito, mas não a obrigação, de tomar uma decisão lá na frente quando a gente tiver mais informação.
Em um mercado volátil como o nosso, a flexibilidade tem um valor matemático, real. Vamos ver um exemplo bem prático. Decidi construir uma API bem desacoplada entre o front-end e o back-end. Isso é o preço que a gente paga para comprar a opção. Aí a gente se espera. De repente, o mercado muda. Surge uma demanda por um aplicativo mobile. Pronto. A gente pode exercer a nossa opção e lançar esse app super rápido conectando ele nessa API que já existe, em vez de ter que refazer tudo do zero. Isso nos leva ao ponto central, o custo de oportunidade. Quando a gente vai defender um investimento em arquitetura, o argumento não pode ser sobre o custo de refatorar código. O argumento tem que ser sobre o custo de não fazer isso. Ou seja, a receita que a empresa vai deixar na mesa, as janelas de mercado que vão se fechar, simplesmente porque a tecnologia não consegue se mover na velocidade necessária. Agora, na nossa última sessão, vamos encarar os inimigos da mudança. Aqui, a gente vai desmascarar algumas ideias erradas bem comuns e ver exemplos do mundo real do custo que é, sim, devastador de decisões de arquitetura ruins ou simplesmente da inércia de não mudar. O primeiro inimigo é o que a gente pode chamar de culto à carga. Sabe aquela tendência de copiar cegamente a arquitetura da Netflix, do Google, da Amazon? A gente precisa ser honesto. A gente não tem os problemas de escala deles nem os recursos. Fazer isso é só importar uma complexidade acidental que deixa tudo mais lento, mais caro e mais difícil de manter. Por exemplo, essa ânsia de adotar microserviços para tudo, muitas vezes, ignora as famosas 8 falácias da computação distribuída. A gente assume sem pensar que a rede é confiável, que a latência é zero, e esses são erros clássicos que transformam um sistema que funcionava direitinho num monstro lento, frágil e imprevisível. E isso nos traz, claro, a dívida técnica. Olha o caso da Southwest Airlines em 2022. Uma tempestade de inverno, que era um problema externo, virou um colapso operacional completo da empresa. Por quê? Não foi só pelo clima. Foi por causa de um sistema de agendamento de voos dos anos 90 que simplesmente não conseguiu se adaptar à situação. A dívida técnica transformou um problema em uma catástrofe. 440 milhões de dólares. Se o caso da Southwest pareceu caro, esse número aqui é de algo ainda mais rápido e mais fatal. Essa foi a perda da Knight Capital, uma empresa de trading que faliu. Faliu em 45 minutos. E a causa? Foi uma única flag de configuração esquecida num código antigo que já deveria ter sido removido há muito tempo. Isso aqui mostra de forma brutal. Dívida técnica não é um probleminha técnico, é um risco de negócio gigantesco que pode literalmente destruir uma empresa. Bom, e com isso a gente chega na nossa conclusão. O objetivo da arquitetura moderna, no fim das contas, não é construir uma catedral, uma obra-prima estática e perfeita. O objetivo é bem diferente. É construir a resiliência adaptativa, ou seja, a capacidade da organização de mudar, de se adaptar, de forma contínua. Para fechar, eu queria deixar uma pergunta para todo mundo refletir. A arquitetura que está sendo construída hoje, no seu trabalho, ela é uma âncora pesada que prende a empresa aos processos e tecnologias do passado? Ou ela é uma vela, leve, ajustável, que permite capturar os ventos da mudança e impulsionar a empresa para o futuro? Toda essa análise foi muito inspirada no trabalho de gigantes da nossa área. A ideia do elevador de Gregor Hope foi a nossa espinha dorsal, mas a gente também bebeu muito dos conceitos de Tim Topologies e, claro, da sabedoria de pioneiros como Martin Fowler e Ward Cunningham. Se esse papo fez sentido, eu recomendo fortemente a leitura dessas fontes. Muito obrigado por acompanhar mais um Compilando o Futuro. Até a próxima!